receber você, com vocês, Priscila Drag. Cadê os aplausos, gente? Vamos receber com carinho. Atenção, senhoras e senhores. Pedimos a todos que se acomodem confortavelmente, que desliguem os seus celulares e os menos favorecidos financeiramente com seus peixes. Este chamado é recomendado a namorados, pessoas que não estudam na casa e ricos amigos pretas, pois vaca preta reconhece vaca preta. Está começando com Priscila Drag. Quem acha que eu tô bonita pode gritar bem alto. Quem acha que eu tiro a roupa, grita. Tem sempre uma meia dúzia que quer ver coisa feia, né, bicha? Vai tomar no cu, né? Ó, vamos fazer diferente, bicha. Eu vou entrar de novo. O meu amigo DJ vai colocar a faixa número 2. A minha amiga vai me apresentar. A hora que eu entrar no palco, vocês gritam puta, puta, puta. Tá bom? Combinado? Vai lá, amor, faixa 2. Apresentar é o Gustavo com Priscila Drag. Puta não, Priscila Surfistinha, porque agora eu tô distribuindo. Ah, querida, muito fraca. Gente, boa noite, um grande prazer estar aqui. Olha só, eu vim lá de Campinas. Tem alguém aqui de Campinas? Então é só eu que sou viado mesmo? Quem nasce em São José do Rio Preto é o quê? Em Campinas é viado. Quem diz que Campinas é uma terra de viado? Eu concordo. Vocês já viram a cor da escola de cadetes de Campinas? É rosa, bicha. Joga no Google, escola de cadetes de Campinas. É um prédio rosa, né? E assim, eu faço o meu show de stand-up e comédia de piada pelo Brasil inteiro. A gente pode fazer um show sem palavrão nenhum, tá? A gente pode fazer um show mais ou menos com palavrão, sai um cu ou outro só, tá? Ou a gente pode fazer um show tudo liberado, que sai cu, pinto, caralho, buceta, filha da puta, vai se fuder. Mas quem decide é vocês, por aplauso. Quem quer um show sem palavrão? Dá pra ver que é povo de família mesmo, né? Um show mais ou menos. Tudo liberado! É só gente de família, né? Muito franco. Eu participei do quadro da Ana Hickman, né? Lá no Tudo é Possível, na Rede Record. Quem aqui assistiu? 2 pessoas? Legal. Não tava fazendo nada domingo, falou, vou ver esse viado filha da puta, né? Mas o legal, bicho, é que eu cheguei lá e a Ana Hickman é linda. Ela é. E eu tava sentado no banquinho, né? Ela chegou perto de mim e falou assim, nossa, como você é alta. Aí eu levantei, olhei pra ela e falei, mais que você. E ela olhou pra mim e falou, e eu sou mais rica. E eu olhei pra ela e falei, então tá. Aliás, Ana Hickman e eu, bicho, nós somos tão altas que a gente só consegue beijar alguém de igual pra igual se for um avatar. Senão não beija, tá? Muito franca. E eu, graças a Deus, eu nasci viado mesmo, nasci bicha. E eu nasci tão bicha que a minha mãe tava lá na mesa de cirurgia, né? Fazendo força pra eu sair pela buceta, né? Quando eu vi que ia sair pela buceta, eu falei, parou, por eu não passo. Abre outra saída. O médico fez a cesárea, tirou, falou, menino. Olhei pra ele e falei, tem certeza? Me levaram pra incubadora, as crianças chupando a chupeta e enfiavam a minha no cu, bicha. Veio uma enfermeira com tufo de cotonete na mão, falei, é isso que eu quero. Quando a piada for muito boa, vocês podem aplaudir, tá?
uma coisa, né, meu? Uma coisa muito legal, porque assim, a gente vive num mundo muito globalizado, onde existem homens heterossexuais. Tem algum homem heterossexual aqui hoje? 1, 2, 3, 4. Tá. Mulher heterossexual tem? Legal. Bicha tem? Tem uma diferença muito grande, bicha, entre homem heterossexual, mulher heterossexual e bicha, que é o terceiro sexo. O cara tá em casa, passa uma barata no chão, o homem hétero olha e fala, pô, tivesse descalço matava, velho. A mulher olha e fala, ai que nojo, bicha, passa a mão no telefone e fala, oi, do corpo do bombeiro. Né? Quando eles estão na rua, né? Passa uma mulher gostosa, bonita, o homem olha e tem essa sensação, né? Toda vez ele faz assim, né? Gostosa. A mulher olha e fala, gorda. A bicha olha e fala, imagina, travesti. Né? Quando passa um homem bonito na rua, né? O homem hétero olha também e fala, viado. A mulher olha e fala, ai, que Deus. A bicha olha e fala, é meu. Quando eles estão entediados, né? O cara fala, pô, vou dar uma volta. A mulher, vou ligar pra uma amiga. A bicha fala, uau, dá o cu pra alguém. Agora, quando eles vão no campo de futebol, a coisa muda drasticamente. O cara tá lá todo entretido, assim, no jogo, de repente ele grita, gol! A mulher olha e fala, por que ninguém passa a bola pro de preto que tá com apito? E o gay diz, sou tricolor de coração. Tem São Paulino na casa? Tudo viado! E corintiano? Nossa, eu vou sair do palco, tem assalto! Bicha! O pessoal do Corinthians e da Zona Norte de Rio Preto. Não, mas assim, meu pai é corintiano, tá? E o meu pai, além de corintiano, ele é bancário. Meu pai, além de corintiano, é bancário. Aí um dia uma tia minha virou pra mim e falou, nossa, Priscila, sua tia é bancária, seu primo é bancário, seu irmão é bancário, seus tios são bancários, todo mundo é bancário, você é drag queen, quem faz show? Eu falei, dei sorte, né? E pra gente ver, quem daqui é gay e tá solteiro? Pra não falar encalhado, né? Porque assim, pra mim, Priscila, drag, modelo, manequim, arrumar homem é uma coisa difícil. Arrumei um homem outro dia, catacena. Levei o cara pra casa, falei, nossa, bicha, é hoje que eu vou dar um cu, até que você chega, né? Fui no banheiro, tirei a peruca, tirei o vestido, tirei o sapato, tirei a bota. Quando eu voltei na sala, ele falou, cadê a moça que veio comigo? Falei, não, sou eu, só um minutinho. Voltei no banheiro, coloquei tudo. Quando eu chego na sala, cadê a TV de plasma? Numa outra ocasião, levei um cara pra casa, lá em casa, drag queen, tem um monte de coisa, né? Ele entrou em casa, olhou minha peruca, falou, posso experimentar? Falei, fudeu, vou ter que comer. Quando eu saí do banheiro, ele tava dublando. Eu sei quem eu sou, bonita e gostosa. Falei, filha da puta. Numa terceira ocasião, prestem atenção, peguei um negão, bicho, maior que eu conversava com ele assim. Eu falei, bicho, é hoje, caralho! Minha buceta ficou assim, ó. Levei ele pra casa, ele foi tirando a roupa, aquela coisa. Aí ele ficou só de cueca. Eu comecei a olhar pra cueca dele, parecia que tinha um coelho se mexendo. Aí ele tirou a cueca, pra você ter ideia da dimensão do pinto daquele homem. Quando o pinto dele ia saindo da cueca, fazia até aquele barulho assim, ó. Tinha 2 Skywalker do lado, bicho, assim. Um painel de LED atrás, escrito Enjoy, né? Saía um Goldberg de trás e falava, the Oscars goes to, né? Aí você olha para um pau desse e imagina o quê? Não vai doer. Não vai doer. Você estica a mão, pega um pote de manteiga sem sal, unta bem a forma, põe na portinha, vai. Aquilo cabelo no sovaco vai arrepiando, escorre uma lágrima e fala, tá doendo, quer que tira, se olha
e fala, não, tá doendo, mas tá gostoso. Uma semana depois disso, o meu cu fazendo a leitura do Fantástico. Com direito a Patrícia Poeta sair de dentro, bicha! Tá? Tá achando travesti é bagunça agora, né, bicha? Quando você quer descobrir essa bicha é muito rodada, você fala pra ela, gata, vamos fazer um teste da farinha. Compra 1 quilo de farinha do Labento no mercado, abre, joga no chão, espalha bem assim, faz uma roda, que nem essa luz aqui, e manda a bicha sentar até a rua ela encostar. Quando ela encostar, você levanta e conta quantas pregas tem. 1, 2, 3, 4. Eu fiz esse teste, o meu ficou que nem esse meu goleiro aqui, bicha. Né? Eu não tenho mais o cu, eu tenho o posto da Samara. Quando eu fico de 4, o cara vai chegando, sai uma menina de dentro e fala, você vai morrer no 7º toque. Né? Muito franca. E alguém daqui tem filho, tem sobrinho, criança em casa? Criança é uma coisa do demônio, não é? Eu acho. Criança é que nem peito, bicha, só quem faz que aguenta. Tá? Eu tenho um sobrinho, filha da puta, bicha. Né? Tem 13 anos. Esse dia ele assumiu que era gay. Falou, ai, quero ser que nem você, tia. Falei, vai apanhar muito na rua, filha da puta. Vai tomar muita curva, né? Ele tava na escola e a professora dele é uma professora do inferno, né? A professora dele virou e falou assim, o que aconteceu de interessante nas suas férias? Ele falou, ai, professora, eu fui tomar banho com a minha mãe e aí eu olhei pra cima e vi um buracão. Eu olhei e falei, mãe, que buracão é esse? A mãe ficou sem graça, né, bicha, de falar o que era buracão. Falou, ah, filhinho, o papai foi cortar lenha e sem querer bateu um machado aqui. Falou, porra, pegou bem na buzeta. Né? E aí esse dia esse sobrinho tava com a minha mãe, né? Ele foi atravessar a rua e tinha 2 cachorros engatados na rua, né, bicha? Vocês estão entendendo, então? Ô, vó, o que aqueles cachorros estão fazendo? Falou, ah, o cachorrinho de cima machucou a pata, o de baixo tá ajudando ele a atravessar na rua. Ah, bem que a tia Priscila falou, quando a gente ajuda os outros, só toma no cu. Né? E teve um avião, alguém aqui já voou daquela companhia azul que tem em Campinas? É maravilhoso, tem um avião dessa companhia que é rosa, tá? Que é do combate de câncer de mama. Um avião desse saiu de Campinas lotado de viado, bicha. Só tinha viado. O piloto era viado, o copiloto era travesti, a comissária de bordo era drag queen, e os passageiros eram tudo sapatão e viado. O avião começou a cair no meio do voo, bicha. Você imagina o escândalo que essas bichas fizeram. Aí teve um filho da puta no meio do voo que fez uma promessa, falou, ai meu pai do céu, se eu sobreviver a essa queda de avião, eu prometo que eu vou ser hétero. Eu vou parar com essa vida de pecado, com essa vida do demônio. Caiu o avião, só sobrou essa filha da puta. Aí ela foi ter a vida de hétero dela, né? Arrumou uma mulher, comprou uma casa da MRV, uma samambaia de metro, um golzinho financiado, 3 crianças e 2 cachorros, um papagaio e 2 periquitos. Só que essa lazarenta morreu com 104 anos. O dia que ela morreu, ela estava indo pro céu e pensando assim, falou, ah, meu Deus, que bom que eu morri, né? Parei com essa vida de pecado, né? Fui um hétero decente, estou indo pro céu. Quando ela chegou no céu, querida, qual a primeira coisa que ela encontra? Uma nuvem cor-de-rosa com todas as bichas do avião. Não era pecado, não era pecado, não era pecado.